E nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje sobre esse mandamento, né, que Jesus nos traz. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o doutor da lei, nós também às vezes nos perguntamos, né, qual será o maior mandamento, né? Esse doutor da lei vai até ele para tentá-lo, como muitas vezes os saduceus, os fariseus iam até Jesus para o tentar. O tentar a cair numa escorregadela, um posicionamento que não era da lei, que era diferente dos preceitos que eles conheciam, e eles queriam testar a Jesus. Aquele rabi, aqueles ensinamentos que ele trazia, aqueles posicionamentos que ele se colocava em relação à lei, a lei de Deus. Então, esse doutor da lei chega até ele depois de ele ter vencido os saduceus em várias colocações, em vários posicionamentos, em vários questionamentos, e ele vai até ele. E nos diz Mateus, então, que ele faz a pergunta, mas nós temos tantos mandamentos, e qual é o maior mandamento? Nós, muitas vezes, podemos recordar que, né, aquele mandamento maior que Jesus nos traz, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E aí Jesus já está fazendo a diferenciação na parte espiritual, colocando a alma diferente do espírito. E ele ainda coloca que tem um outro semelhante, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o judeu, naquela época, e pelo todo entendimento, a lei mosaica, eles tinham vários procedimentos. E esses procedimentos eram colocados como realmente leis, leis a serem cumpridas, determinantes do dia a dia, da postura da higiene, da postura da alimentação, da postura de como eles deveriam proceder com o próximo, dos julgamentos, de como deveria lidar com o boi, com o novilho, com a ovelha, com as parcerias, com as divisões de terra. Eram 613, praticamente, preceitos de onde eles deveriam estar seguindo piamente aquela lei. E Jesus traz, resumidamente, a lei maior, que realmente o doutor da lei vê sabedoria naquelas palavras, porque sendo um doutor da lei, ele já o conhecia, já era do seu saber, do seu entendimento como um doutor da lei, que a lei maior era o amor a Deus, né? Só que Jesus coloca, além desse amor, a esse Pai misericordioso, de amor, de bondade, que não era entendido assim por nós e por eles, também a necessidade de algo mais. Nós podemos apenas amar a Deus indistintamente, sabendo do seu amor, sabendo da sua misericórdia, respeitando os seus desígnios. Se nós não estivermos fazendo o mandamento semelhante, que é o amor ao próximo. E aí, numa outra oportunidade, um outro doutor da lei chega até Jesus e faz a pergunta também em relação à vida eterna. Mas o que eu faço, Rabi, para ganhar a vida eterna? E Jesus vai dizer, mas você é um doutor da lei? Como você não sabe a lei? E ele diz, o que está escrito então na lei? O doutor vai dizer, está escrito amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era do conhecimento dele. E então Jesus, se o sabes, fazer isso. E serás perfeito, estarás ganhando a vida eterna. Mas aí, para tentá-lo mais uma vez, esse outro doutor da lei o diz, mas então, que
quem é o meu próximo? E Jesus diz, a história do samaritano, aquela história onde ele vai ser auxiliado por quem? Por um samaritano. Passa o levita, passa o sacerdote, passa os entendidos, né, das leis, o levita, que era os guardiões da lei, o religioso, que era aquele entendido da lei, e passa o samaritano, que é aquele que muitas vezes é desprezado por todo aquele povo. Para colocar no nosso entendimento, na nossa psique, na nossa relação a esse pedido do amor ao próximo, que Deus não se serve de apenas adoração, do reconhecimento deste amor a Deus, que nós temos que ter sim, mas que como devemos adorar realmente ao Pai de misericórdia e de bondade? Muitas vezes nós trazemos uma visão desconstruída daquele realmente sentimento de amor a esse Deus. Se ele é nosso Pai, que se nós temos na nossa centelha, no nosso eu, no nosso espírito, a divindade de Deus, porque somos seus filhos, nós precisamos conceber que não basta apenas adorá-lo em espírito, em verdade, em cumprimento aquilo que nós viemos no plano presente reencarnatório cumprir. Porque muitas vezes nós realizamos realmente a oração do Pai Nosso e dizemos: fazei, Pai, a tua vontade. Mas nós não queremos que essa vontade realmente seja cumprida, porque no nosso ego, como diz no próprio Evangelho, no nosso grande egoísmo e no nosso orgulho, nós lá no fundo, no fundinho, queremos que a nossa vontade prevaleça. Quando da nossa não compreensão, a estarmos passando uma mazela, uma doença, uma necessidade, uma privação, um desemprego. Nós não compreendemos que este amor a Deus está atrelado a amar com certeza o próximo através das ações, através das obras. E também esse desconhecimento de quem é o próximo nos é apresentado a partir do momento de que esse doutor entendido, tendo conhecimento, desconhece como ele agir realmente fazendo a vontade de Deus. Podemos estudar o Evangelho, podemos ler a Bíblia de cima a baixo, podemos ler a codificação espírita, nos aprofundarmos sim no conhecimento apropriado da doutrina, dos ensinamentos, dos postulados, que isso vai nos fazer, com certeza, nos melhorarmos nesta vida que pedimos para realizar o melhor quanto à lei de amor. Porém, nós estaremos imperfeitamente no conhecimento a ser adquirido, se esse conhecimento não se revelar em nós mesmos. Na nossa percepção de até onde eu amo a Deus e eu consigo amar meu próximo. Eu consigo fazer a diferenciação de que aquele ser que está no meu caminho, que está no meu trabalho, que está nas minhas relações, que está na minha família, é sim o meu experimento de melhor agir no amor de Deus. Do melhor que eu concebo de mim mesmo, necessitado que sou, de estar me melhorando a partir da paciência, da resignação, da compreensão àqueles seres que em minha volta às vezes me perturbam, me violentam, às vezes numa agressividade, numa postura ainda incompreensível da minha parte, porque
eu já não estou mais naquela sintonia. Mas esses nossos irmãos vêm ao nosso encontro para que nós realmente testemunhemos a compreensão desse maior mandamento. Deste mandamento onde nós dizemos já compreender um pouco os ensinamentos de Jesus, na compreensão de mim mesmo, das minhas atitudes. Como eu ainda faço isso em relação a um momento onde eu não estou vigilante com aquele sentimento que me foi desperto por aquela criatura, por aquele irmão que age ainda na animalidade, que por conta de abraçar alguns preceitos políticos, distancia-se totalmente da lei do amor ao próximo e dos bens que são de todos, e da melhoria que seria de todos, e das condições que esses espíritos abraçam a partir do momento que eles dirigem uma nação, que eles conduzem um povo a muitas vezes a abismos. Abismos que eu digo, abismos de compreensão que a animalidade vem à tona do nosso mais baixo, do nosso ainda não entendimento do melhor, que eu posso revelar o melhor, ao invés de revelar facetas negativas do meu ser. Porque elas estão adormecidas, melhoradas, transformadas a partir deste evangelho da concepção do amor maior que nós viemos aprender. Porém, está lá, latente, que qualquer um, às vezes, pode nos fazer vir à tona. Vir no momento de nós estarmos buscando o entendimento e fazermos o melhor, aproveitarmos o melhor, estarmos no melhor com Deus e com Jesus. Buscando realmente ter, no dia a dia, nas conquistas paulatinas, a lei de amor à frente de qualquer empecilho e de qualquer obstáculo. Jesus nos vem trazer, então, a vontade do Pai. Ele não faz a sua vontade. Ele nos diz, eu vim cumprir a vontade do Pai. Jesus não faz a sua vontade. Ele faz a vontade do Pai. E qual será a nossa compreensão ou incompreensão dessa vontade do Pai? Como se faz necessário ainda, meus irmãos, a compreensão do que realmente me é destinado. Da compreensão que eu tenho um planejamento, que eu gostaria de realizar tais coisas, mas que Deus está a proporcionar aquilo que me é necessário, aquilo que me fará crescer como espírito, aqueles que estão junto a mim para o meu crescimento. E assim nós vamos herdar essa vida almejada, querida, através das nossas conquistas realmente de reconhecimento de que este momento é o melhor momento, esta hora é a melhor hora, esta necessidade, muitas vezes que passo, é a melhor necessidade. A lei de Deus, então, de amor, de justiça, de caridade, do trabalho com este meu próximo, e o próximo mais próximo sou a mim mesmo, vai ser compreendida nessa necessidade que nós temos de caminhar. Caminhar com Jesus, caminhar na compreensão deste evangelho, caminharmos em todas as oportunidades de olhar para trás e ver que eu já conquistei muitas coisas, que eu já vivenciei vários obstáculos e fui mais forte, que eu contraí tantas benesses que aquelas coisas antigas já não faz mais parte. Estão lá adormecidas porque não vão mais fazer parte de nós. E aí a compreensão realmente de tomar o conhecimento,
de ter a vontade, de ter o conhecimento do caminho desperto. E a partir do momento que eu sei que o Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, eu não me distancio mais desse caminho, porque a compreensão já está no meu íntimo, já está na minha emoção, já está naquilo que eu realizo. Quando nos é contado uma história a partir da vivência de um aprendizado, de um estudioso da Bíblia, que conhecia muito bem, que a estudava, que conhecia os seus ensinamentos, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e ele procura um xamã para que lhe ensine a Bíblia de uma forma diferente. Resumidamente, que ele possa entender esta Bíblia numa posição diferente, de uma perna só. E aí, o xamã diz para ele, mas está muito difícil, a Bíblia é muito grande, tem muitos ensinamentos, eu não vou conseguir. E ele fala, então, o seu preceito não é válido, eu não quero aprender dessa sua doutrina. E vai procurando a vida toda alguém que consiga lhe dar aqueles ensinamentos naquela posição de uma perna só. Então, ele consegue falar com Ilhéu, que tinha o conhecimento de Jesus, dos seus ensinamentos, fala, não, pois não, eu vou fazer isso. Eu vou dar esse seu entendimento que você tanto quer. Pode ficar em posição, porque agora eu vou lhe ensinar essa Bíblia toda. Aí ele falou, você disse que precisava entender toda a Bíblia, e eu vou lhe dizer como você vai entendê-la. Pratique o amor. E o que mais? Nada. Tudo que está escrito em todos os livros da Bíblia, em todos os ensinamentos do Novo Testamento e do Velho Testamento, se resume num só. Em você aprender exatamente a colocar em prática o amor. E aí, esse ensinamento preenche a resposta àquele que foi em busca do ensinamento, de que realmente é esse o maior mandamento. É este o maior ensinamento, meus irmãos. É isto que Kardec e a espiritualidade amiga nos coloca no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, como o maior mandamento, como o maior ensinamento, atrelado à nossa fé, à nossa caridade, à nossa boa vontade de estar seguindo ao Mestre Jesus e deixando aquele homem velho totalmente em outros momentos da nossa existência. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que ele, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado, isso se expor para salvá-lo? Pelo nosso entendimento, nós já compreendemos que toda criatura deve ser salva? Nos diz a espiritualidade. Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao nosso espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se expor à vida da própria vida de um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que somente a morte que vai arrancar a vida desse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Porque pensai nisso, meus amigos, nesses instantes, se nós podemos fazer, todavia, o que era preciso, o que estava ao nosso alcance, e se nós podemos realmente fazer a diferença. Obrigada pelo convite e pela oportunidade, amiga. Nosso beijo, nosso carinho.